nuvem, na nuvem. Pronto. E Pronto. eu vou estar aqui, se vocês tiverem perguntas, o Fábio e o Rodolfo vão parar de tempos em tempos para perguntar, se vocês têm dúvidas de blocos em blocos. E se vocês também quiserem, podem perguntar no chat, que a gente, nesses tempinhos, nesses intervalos, a gente vai no chat também e vê as perguntas, tá? Então, é isso. Fábio, com você, então. Show. Na verdade, a minha partezinha é muito rapidinha aqui, para a gente só fazer um recap aí do que a gente viu na semana passada, responder algumas perguntas que foram colocadas no chat, e a gente já dá o gancho aí para o tema de hoje, que é origens, criação, capítulo 1 de Gênesis, que o Rodolfo vai abordar e a gente vai conversar aqui. Mas só recordando rapidamente o que a gente falou, deixa eu só compartilhar aqui. Chegou aí? Chegou, né? Então, a gente viu sobre a Bíblia. Só recapitulando, quantos autores foram mesmo? Quem lembra? Quantos autores? 40 autores. Ao longo de quanto tempo? 1.600 anos. O primeiro autor, Moisés, 1.500 a.C., o último autor, João. Então, o Gênesis, livro de Gênesis, o primeiro livro, depois o último livro é João, o Evangelho de João, no ano 100. A Bíblia ela foi composta no Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, 39 livros, escritos em hebraico e aramaico, os 27 livros do Novo Testamento, escritos totalmente em grego, e a gente viu como é que isso aconteceu. Depois a gente viu como que esse texto chegou até nós, Então, como é que um texto de 1.600 anos, o mais antigo, chega a nós, 600 anos antes de Cristo, chega a nós hoje, 3.500 anos depois, e principalmente como a gente tem certeza de que o que a gente está lendo hoje na Bíblia é realmente o texto conforme os originais. Até porque a gente não tem autógrafos, Lembram? Deixa eu só passar aqui, a gente não tem autógrafos. Os autógrafos se perderam, mas o que a gente viu? Que teve dois processos muito importantes que fizeram esse texto chegar até nós hoje com autenticidade. A gente viu o primeiro processo, que foi o de cópia, então as cópias dos manuscritos, então os originais se perderam, mas as cópias existem até hoje. E hoje a Bíblia é o livro que mais tem cópias, antigas de de qualquer livro antigo de literatura antiga. A Bíblia tem mais, por exemplo, só de Antigo Testamento, mais de 5.000 manuscritos, só de Novo Testamento, mais de 25.000 manuscritos. E a gente viu que esse processo de cópia seguia regras muito, muito rígidas, até para garantir que esse texto era passado. Porque os judeus copistas, falando agora de Antigo Testamento, os judeus copistas, eles criam que as palavras ali do texto eram realmente divinas, Então, eles escreviam de uma forma muito reverente, de uma forma muito precisa, e desenvolveram métodos para que isso acontecesse, Então, eles faziam muita checagem, contavam, dividiam lá o local onde eles escreviam, que podia ser um papiro, podia ser uma pele de cordeiro, podia ser vários outros substratos aí, mas eles dividiam em colunas, contavam quantas letras tinham, sabia qual começava e qual terminava, pegavam a do centro e checavam, e se qualquer um desses detalhes tivesse falha, eles jogavam no lixo todo o trabalho e recomeçavam, Eram muito criteriosos. E uma coisa que eu até coloquei na apresentação, que eu não comentei na semana passada, mas olha que interessante, isso aqui é uma notícia de 2021 do ano passado. Manuscritos do Mar Morto, inteligência artificial desvenda mistérios. Qual era o mistério que estava por trás? Cientistas dizem ter conseguido mostrar pela primeira vez, com a ajuda da inteligência artificial, que 2 escribas, e não apenas uma pessoa, como se acreditava anteriormente, escreveram parte dos misteriosos antigos manuscritos do Mar Morto. Os pesquisadores disseram que a semelhança na caligrafia sugere que os escribas podem ter passado, olha que interessante, pelo mesmo treinamento em uma escola ou família. E aqui o mais interessante, eles disseram que a capacidade dos escribas de imitar um ao outro era tão boa que até agora os estudiosos modernos não tinham sido capazes de distinguir uma grafia de um escriba e de outro escriba. Eu, particularmente, creio que até pela quantidade, pelo volume de cópias, foram muito mais do que 2 autores ou copistas, simplesmente. E a inteligência artificial analisava aqui, pegando uma letra e analisando
onde ela aparecia em vários pontos no manuscrito e conseguiram dar uma checada se realmente, né, pela intensidade, pela força na tinta, pela forma como fazia, que eram autores distintos. Mas isso só agora se conseguiu. Até então, mesmo os especialistas não conseguiam identificar diferenças na grafia das letras hebraicas de um e de outro autor. Olha que interessante, né? Então, o processo de cópia. Depois a gente viu também o processo de transmissão, de traduções, né? De transmissão para outros povos, de tradução dos manuscritos. E aí a gente viu que a primeira tradução foi a Septuaginta, que é a tradução dos manuscritos em hebraico para o grego. Isso aconteceu aqui 300 anos antes de Cristo, né? Levou todo esse tempo, de 300 anos antes, 285 anos antes de Cristo até 5 mais ou menos. E depois a gente teve a tradução aí da Bíblia toda, não só do Antigo Testamento, mas do Novo Testamento também, dos originais para o latim. Então, por exemplo, o Antigo Testamento usado como base não foi a versão em grega, mas foi os originais em hebraico que, né, Jerônimo, que conduziu toda a tradução da Vulgata, utilizou para fazer as traduções. E a mesma coisa aqui, quando as traduções começaram a ser disseminadas por outras línguas, né? Por exemplo, a tradução em inglês, ela vai de novo nos manuscritos aqui do Antigo Testamento em hebraico e aonde é produzida. Lutero fez isso de forma muito excepcional, né? Ele buscava aqui os originais, Lutero era fluente em hebraico e grego, mas ele não se valeu da tradução da Vulgata, que já estava pronta em latim, para, né, fazer a versão em alemão. Não, eles voltam aos originais. Então, essa permanência, essas cópias dos originais é o que viabilizou realmente toda a garantia de que as traduções realmente seguiam os originais. E, por último, né, o outro, além das cópias e das traduções, o último processo que envolveu aqui, né, que mostra que a Bíblia é um livro diferente, singular, é toda essa preservação, né? Antes dos manuscritos do Mar Morto, os últimos manuscritos que a gente tinha eram os manuscritos aqui de 900 depois de Cristo, né? Mais aqui, né? 900 depois de Cristo. E os manuscritos do Mar Morto, realmente, eles mostram que foram manuscritos aqui dessa época de 200 a.C. até 70 depois de Cristo. Ou seja, o que a gente tem hoje, lá no Museu do Livro, em Jerusalém, são exatamente os manuscritos, né, ou as versões que Jesus tinha acesso das escrituras hebraicas, né? Então, isso mostra esse processo de transmissão do texto como alguma coisa assim muito interessante e muito legal. Mas eu queria trazer, só para a gente finalizar, já passar para o Rodolfo, eu queria trazer, né, o que a própria Bíblia revela de si mesmo, né? Toda essa singularidade e olhando essa historicidade, né, da Bíblia, como o texto foi transmitido, que a gente enxerga realmente que uma mente superior dirigiu tudo isso, o que a própria Bíblia revela de si mesmo, né? A gente não conseguiu ler no encontro passado, mas eu coloquei no material. Por exemplo, quem escreveu a Bíblia? A gente encontra isso lá em Hebreus, capítulo 1, verso 1. Eu vou até tirar aqui o meu compartilhamento. Isso a gente encontra lá em Hebreus 1, verso 1, né? E lá a gente encontra assim: havendo Deus outrora falado por muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, a própria Bíblia se revela, né? Mostra para nós quem é o autor e através de quem que escreveu, né? Deus se revelando aos profetas. A palavra profeta aqui, na própria Bíblia, significa porta-voz de Deus, aquele que recebe uma revelação especial de Deus e é um porta-voz de Deus. Aí a gente viu também aquele outro processo, né? Então, Deus não ditou as palavras da Bíblia. Deus não disse, olha, escreva, e Deus ia ditando e o profeta escrevendo, não. Aí entra um outro processo, né? Um processo de revelação. Deus revela uma verdade, uma mensagem especial para o profeta, e o profeta usa, né, a sua capacidade mental, a sua cultura, a sua regionalismo, né, o seu estilo de vida, e através dessa bagagem cultural, o profeta escreve. E só que Deus, além da revelação da mensagem, Deus atua também no profeta, né, dando esses pensamentos para ele, né? Esse é o processo de revelação. E aí o profeta escreve, né? O profeta escreve inspirado por Deus, né? Então aí o processo de inspiração, revelação, Deus revela uma mensagem,
Deus inspira pensamentos no profeta que escreve com as suas próprias palavras, com a sua bagagem cultural e de acordo com os seus próprios pensamentos. E aí depois, para nós que estamos hoje, né, que recebemos esse texto, Deus atua de novo através do processo de iluminação, iluminando a todos nós para entender aquela mensagem original, cuja origem é o próprio Deus. E aí entra a pergunta 3, né, que está lá no nosso material. Quem inspirou a Bíblia e para que ela serve? Aí isso está em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui claramente diz que é Deus que inspirou toda a escritura, né? A palavra toda. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para várias coisas, né? Para toda boa obra. E olha que interessante, eu trouxe para nós essa noite um livro. Quem conhece esse livro? É Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um clássico, né, da literatura, vamos dizer, corporativa, mas vale para a nossa vida pessoal também, né? Milhões de exemplares vendidos. Aí o Stephen Covey, né, já falecido, ele diz aqui, ó, no prefácio dele, falou, olha, o meu mérito foi simplesmente organizar 200 anos de conhecimento. Porque eu creio que a gente consegue resolver os problemas da modernidade usando princípios que são imutáveis e perenes. E aí depois ele finaliza, essa aqui eu quero ler nas próprias palavras dele, dizendo assim, e ele fala, né, o importante é usar e conhecer esses princípios. Reconhecer que a origem da nossa necessidade fundamental de significado e de tudo positivo que buscamos na vida são os princípios. E aí ele diz, cujas leis naturais eu pessoalmente acredito terem origem em Deus. Então, ele organiza, na verdade, princípios universais. Eu quero fechar com isso. A Bíblia, na verdade, é isso, são princípios universais que valem para todas as épocas, para todas as pessoas. Que princípios são esses? Óbvio, o primeiro deles, salvação. Deus se revelando e mostrando que o ser humano precisa de salvação. A gente vai entrar isso em mais detalhes, né, nos próximos encontros aí. E só para finalizar, e além disso, né, e além de salvação, princípios que nos ajudam a organizar a nossa própria vida, para viver uma vida melhor, mais organizada, mais feliz, né, com mais saúde, com mais felicidade. E eu só finalizo com a última questãozinha que está lá no nosso material. Que bênçãos recebem os que estudam a Bíblia? Aí está lá em Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados, essa palavra significa felizes, né? Uma palavra lá significa felizes. Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, felicidade, né? Mesmo no mundo de dificuldade, de desafios, onde a gente tem uma série de sofrimentos e de coisas ruins que nos acontecem, apesar disso, nós temos aqui um manual para que a nossa vida seja pautada por felicidade, que vem de conhecer a esse Deus que se revela através da sua palavra. Então, era isso. E na última folhinha, lá no último slide do material, tem um passo a passo, né? Como que eu estudo a Bíblia, né? Como que que a própria Bíblia recomenda que eu deveria estudar, né? Então, só para relembrar rapidinho, orar, a Bíblia é sua própria intérprete, então eu não entendi alguma coisa, eu vou buscar na própria Bíblia as explicações. Porque Deus não se contradiz. Deus não iria dar uma mensagem de um jeito e de outro em outra parte. Deus não se contradiz. Então, a Bíblia é a sua própria intérprete. Ler o texto no seu contexto, entender o contexto, né, que aquele texto aparece, nos ajuda a entender as motivações de Deus ali e o que está acontecendo. Comparar com outros textos, considerar a sua Bíblia na totalidade, não pegar passagens ou pedaços específicos, e coisas mais difíceis, passagens mais difíceis, realmente a gente buscar explicações em passagens mais fáceis. Aí, com isso, são as chaves que a própria Bíblia oferece para que a gente entenda as verdades ali reveladas. Lembrando que a Bíblia não é um manual de teologia, ela não foi concebida dessa forma, mas ela foi concebida como narrativas, histórias, narrativas, porque através dessas narrativas, o que eu entendo? 3 coisas, que Deus existe, que ele atua na história e se comunica conosco. Aí, nessa comunicação, através das narrativas, entendendo essa atuação por trás, Deus atuando por trás, eu entendo a teologia, né? Esse conhecimento de Deus que a Bíblia me revela. Então, só um recapzinho para a gente finalizar. E a última frase, tá? Agora eu já passo para o Rodolfo. Então, gente, olhando tudo isso, olhando toda essa parte histórica e tudo que a Bíblia revela,
eu consigo só chegar numa conclusão, né? Ou a Bíblia, até coloquei no nosso material lá, ou a Bíblia é o maior engano de todos os tempos, fruto de farsantes de mente doentia, ou é de fato a palavra de Deus. Não tem outra opção. É um livro muito, muito singular. Então, eu realmente fico com a segunda opção. É realmente a palavra de Deus. Tá bom? Só um recapzinho. Rodolfo, à disposição. Obrigado, Fábio. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de pegar um pouquinho mais aí sobre o que o Fábio falou da recapitulação? Ok? Fábio, você está lembrando de gravar aí? Gravando já, Rodolfo, já está gravando. Vamos lá. Obrigado por lembrar. E aí, preparados para lermos a Posso Bíblia só hoje? falar um negocinho? Pode. Só fazer já que ninguém tem, essa questão que o Fábio falou de como eu estudo a Bíblia. Eu acho fundamental, só queria frisar que é importante, que muitas vezes eu ouço assim, né, falando para mim, nossa, mas é muito difícil, e realmente no começo pode ser desafiador, né, e porque é uma linguagem às vezes diferente, é uma cultura diferente, a forma de colocar as ideias é diferente, mas assim, não desanimar, né? Que eu acho que o intuito desse grupinho aqui, de pouco a pouco, a gente vai treinando essa questão de como comparar um texto com o outro, que eu acho que o grupo vai ajudar a gente aqui, ajudar na questão do contexto vai ser fundamental. Então, assim, não desanimar, porque de pouco a pouco as coisas vão clareando, o Espírito Santo vai dirigindo, somando, aí vocês vão aprendendo essa coisa de comparação do texto, do contexto, e vai ficando mais fácil. Era isso. Tá certo, muito obrigado, Karine. Então, se você tem uma Bíblia com você, já deixa ela pronta, vocês vão ter a oportunidade de ler a Bíblia. Se não, pode recorrer aí à Bíblia online no seu celular, que independente da versão da Bíblia que você tiver, já deixa ela pronta. E nós vamos agora lá para o livro de Gênesis. Então, no primeiro livro, primeiro capítulo e primeiro versículo da Bíblia. Deixa eu preparar aqui uma apresentação. Apresentar a minha tela completa aqui, então não vou ficar vendo vocês. Mas qualquer coisa que estiver acontecendo, por favor, Karine, você me ajude aí, ok? Então, nós começamos aqui o nosso estudo com a criação. Gênesis, capítulos 1 e capítulo 2 se referem ao estudo da criação. É interessante que, para que a gente possa compreender bem o texto, interpretar ele corretamente, tá? É bom a gente ter o máximo de conhecimento acerca do contexto em que ele foi escrito e também da intenção do autor. Alguns hebraístas, fazendo uma análise literária do texto, eles destacam que os primeiros capítulos de Gênesis, eles se diferenciam do estilo literário do restante, tanto de Gênesis quanto da Bíblia. A Bíblia, ela é, na sua grande maior parte, escrita em formato de narrativa. Porém, a forma do hebraico que é usada aí nesses primeiros capítulos, ele indica mais um formato do que seria para nós um relatório. Ele tem o sentido mais de narrar alguma coisa. Isso nos dá uma impressão já de que tudo aquilo que o autor está querendo nos transmitir ali é para ser entendido como está sendo transmitido. Isso já desperta bastante dúvidas e já nos coloca aí em alguns conflitos com a nossa cosmovisão, com a nossa visão de mundo, né? E também com a visão de mundo das pessoas que estão ao nosso redor. Bom, vamos para iniciar a leitura da Bíblia, ter em mente que a humanidade, desde que se conhece por ser pensante, tem aí essas questões existenciais. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e daí dessas três perguntas surgem aí, inevitavelmente, a questão: existe um Deus? E quem é Deus, se existe esse Deus? Bom, a Bíblia, ela vai te oferecer resposta para todas essas questões. Cabe você agora interpretá-la, assimilar o que a Bíblia tem, que está apresentando para você, e frente a tudo que você conhece da Bíblia e que você está vendo como respostas, ver como que você vai responder a como que você vai assimilar essa resposta que a Bíblia dá para você. Bom, nós vamos lá para o princípio, Gênesis 1, verso 1. Esse verso eu mesmo vou ler, depois vou
contar aí com a ajuda de vocês também. Tá? Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia. A versão da Bíblia que eu estou utilizando aqui é a Almeida Revista e Atualizada. É uma versão que eu gosto bastante do estilo de texto dela, da forma como que ela foi traduzida para o português. Ela, por ser revisada, não é uma linguagem tão antiga. E Salmos, Provérbios, especialmente, ela mantém assim um tom um pouquinho mais poético do que versões mais recentes. Bom, aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando o autor coloca aqui os céus e a terra, já nos remete que Deus é o criador não apenas da terra, não apenas da vida, ele é o criador também do universo. Ele não faz parte, não está preso aqui nesse universo, não faz parte desse universo como nós. Ele transcende a esse universo. Então, pensando em transcendente, algo que é de fora da nossa mecânica, da nossa realidade. Deus está fora, não está sujeito às mesmas condições que nós estamos como sendo seres deste universo. Isso implica também que, se tempo, espaço e matéria são partes desse universo, Deus também criou o espaço, o tempo e a matéria. Então, tudo isso é obra de um Deus que é criador. Agora, esse Deus que criou esse universo, quem é ele? Como que a gente pode conhecer mais acerca dele? Acredito que todos vocês aí na nossa cultura ocidental já ouviram falar de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Acerca da Trindade. Então nós temos aí um Deus que já foge do nosso raciocínio. Um Deus que é 3 e é 1, como que funciona isso? Bom, a gente sabe que Deus na pessoa de Jesus, ele tem a função de salvador, né, de redentor. E numa leitura da Bíblia, a gente costuma ver aí o Velho Testamento sem a pessoa de Jesus, e quando a gente vê Jesus no Novo Testamento, a gente vê uma mudança no perfil de Deus. Em Jesus, a gente enxerga um Deus muito mais próximo ao ser humano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Sempre é bom a gente comparar diferentes passagens da Bíblia para ver se aquilo que a gente interpretou em uma passagem está de acordo ou não. Então, a primeira resposta que nós obtemos aqui para quem é que Deus é criador. Deus é o criador do universo. Vamos lá para o livro de Salmos, o capítulo 100 e o verso 3. Agora, gostaria que alguém aí pudesse me ajudar com a leitura. Eu vou diminuir um pouquinho a minha tela aqui, para enxergar vocês. E aí, alguém poderia nos ajudar com a leitura dessa passagem? Eu leio, então, eu leio para ver se o grupo perde a vergonha, né? Tá que eu leio, cara, eu estava procurando. Então, leia você, Rô. A Bíblia da Rô, ela é um pouco diferente, vocês vão sentir que é uma tradução diferente. Depois ela explica da tradução dela lá. Cá, na verdade, peguei o aplicativo e entrei. O que vocês estão acompanhando é o ARA, é isso? É. Exato. Tá, então vou ler esse. Pode ser. Tá profissional. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, aqui a gente tem já num livro que é mais poético, tá? Um livro que traz louvores, traz poemas acerca aí da convivência do autor, do salmista, que em sua maioria aí os salmos foram escritos por Davi, e aqui nós temos de novo a apresentação dele como sendo nosso Criador. Então, Deus é nosso Criador. E se nós lemos um pouquinho antes, ali conclama-nos a servir a Deus com alegria, a nos apresentar diante dele com cântico, isso por ele ser o Criador. Agora, se nós formos lá em João, Evangelho de João, livro de João, nós temos 3 livros que tem João no nome, a Bíblia. O primeiro livro que vai aparecer, ele está lá na frente, lá no Novo Testamento, depois do livro de Lucas, ele é o Evangelho de João. O Evangelho significa boas novas, é quando ele trata da vida de Jesus. E depois nós temos cartas escritas por João, e ainda temos o livro de Apocalipse escrito por João na Bíblia.
Bom, aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, logo no início do Evangelho, ele está se referindo aqui a Jesus. Todo esse texto se refere à vida de Jesus aqui na Terra e sua morte. E nós podemos ler aqui: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aqui coloca a pessoa de Jesus como Criador. Então, esse Deus que nós vemos nessa apresentação do Novo Testamento, e que algumas pessoas não conseguem aí compreender Deus numa pessoa só, e a gente espera que, à medida que a gente for aprofundando o nosso conhecimento da Bíblia, a gente consiga interligar mais isso. Ele também está ali na criação. Então, Jesus é o Criador, não é apenas o nosso Salvador, ele também é nosso Criador. Se nós formos lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 14, agora é o último livro da Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 14. Aqui, o livro está tratando de revelações dadas por Jesus. Então, ele também se refere novamente a Jesus nesse texto. E ali, nós lemos: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, aqui, traz Jesus como sendo o princípio da criação de Deus. Aí, consultando novamente aí, hebraístas, pessoas especialistas em hebraico acerca desse texto, a palavra aí que é transmitida, que é traduzida como princípio, ela é uma palavra que ela dá o sentido de origem e também o sentido de liderança. Então, nós temos aí Jesus como estando numa posição de liderança no processo de criação, ele sendo o princípio da criação. Bom, então nós vimos aqui no início que, primeiro, o universo foi criado por Deus, foi Deus quem fez o universo, e nós temos aqui na criação também já a pessoa do Salvador, a pessoa de Jesus, que na nossa leitura da Bíblia vai surgir entre o ser humano lá na frente. Bom, se nós seguirmos um pouquinho mais agora, deixa eu voltar aqui a minha apresentação agora. Na sequência, nos versos 2 até o 31, agora a nossa atenção vai se voltar para o planeta Terra. E nessa parte aqui, deixa eu voltar aqui de novo, eu gostaria de ler primeiro todo esse trecho, do verso 2 até o verso 31, e depois nós vamos voltar e vamos fazer uma análise um pouquinho mais criteriosa desse texto. E agora eu procuro por voluntário de novo. Aí, alguém gostaria de participar? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, primeiro capítulo, capítulo 1, dos versos 2 ao 31. E aí, dessa vez tem algum corajoso? Eu posso ler aqui um pedacinho. Quer que eu comece a ler? Pode ser, Karine. Eu vou até o 6, mais ou menos, ou vou mais para frente? Você quer que lê tudo ou outra pessoa lê? Como que faz? Pode ler até, deixa eu ver aqui, até o... Pode ler até o 10. Daí a gente faz uma pausa e continua depois, tá? Tá bom. Então, vamos lá. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse Deus:
Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Muito bem, obrigado, Karine. Bom, aqui nesse texto, no versículo 2, no verso 2, a gente percebe que, a partir aí do verso 2, nesse momento ali já existia terra, já existia trevas, já existia abismo e já existia água. Tem todos esses componentes aí no verso 2. Não tem nenhum vestígio de vida por enquanto. E aí a transformação da terra se dá na sequência. A primeira coisa que aparece quando o primeiro objeto da criação de Deus que aparece aí, em relação à transformação que está ocorrendo na terra, é a luz. Então, a gente tem ali a Fiat Lux, que é a versão aí da Septuaginta em latim, que é se haja luz, né? Se faça luz. E então houve luz. Bom, já existia terra, já existia água, agora surgiu a luz. E na sequência, o que vai acontecer? Bom, Deus analisou a luz e disse que a luz era boa. Fez separação entre luz e treva. E chamou a luz dia e as trevas noite. Então, começa aí, Deus não apenas criar, mas também está nomeando, está chamando por algum nome o que ele está criando. Na sequência, nós temos a criação do firmamento. O que é o firmamento? A gente pode entender como o que a gente comumente chama de céu. Que, no hebraico é raquia o termo, não sei como que se pronuncia, é apenas a escrita traduzida aí para os caracteres que nós conhecemos, mas a ideia disso é uma abóboda firme que engloba a terra. Essa é a ideia que as pessoas tinham dentre os hebreus na época em que isso daqui foi escrito. A ideia que Moisés deveria ter seria essa. Então, nós temos aí uma cápsula que seria os nossos limites da atmosfera. A gente pode entender como os limites da atmosfera. E aí é uma separação de águas, né? Águas em cima do firmamento e embaixo na terra. Então, a gente vê, de novo, transformações acontecendo e nós temos, então, agora a luz e temos a atmosfera. A gente pode entender que o que houve aí foi a criação da atmosfera, esse espaço. E depois do firmamento, então, no firmamento aqui, nós temos o segundo dia. Já foram 2 dias de criação. Por fim, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu. Então, agora, o Espírito de Deus, ali no início, estava dizendo que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, dá aquela impressão de mistura. Ao dizer ali a terra era vazia e sem forma, como que eu posso entender uma terra sem forma? Bom, acredito que cada pessoa pode entender isso um pouquinho diferente. O que eu sempre imaginei? Eu sempre imaginei uma esfera coberta por vapores, gases, de forma densa e escura, que é o que a gente observa em planetas como, por exemplo, Júpiter hoje em dia. Você não tem como definir um relevo para Júpiter, porque ele é totalmente tomado por gases, por a sua atmosfera é uma atmosfera densa, uma atmosfera cheia de poeira e tudo mais. E se nós continuarmos um pouquinho mais, ele também nomeia agora, ele chamou a porção seca de terra e o ajuntamento das águas mares. E, por fim, diz que Deus viu que isso era muito bom. Com relação a esse relato aqui, alguém gostaria de fazer algum comentário ou gostaria de perguntar alguma coisa? Lembrando que depois a gente vai voltar e analisar aqui com mais detalhes em relação ao conhecimento que nós temos hoje. A gente está simplesmente, por enquanto, lendo aqui, depois a gente vai voltar e vai fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada, baseada na ciência, em tudo que a gente sabe hoje sobre o nosso universo, sobre o nosso planeta. Bom, nada, podemos seguir? Então, agora, quero mais alguém para ler aí. Quem pode ler agora do verso 10 até o verso 15? Posso ler, Rodolfo? Ninguém se habilita? Pois, então, vamos lá, Fábio. Então vai do 10, né? Isso. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom.
E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Até qual, Rodolfo? Pode seguir até o 17. 17, perfeito. Na verdade, desculpa, até o 18. Já vou deixar você seguir um pouquinho mais, aí a gente fecha o assunto. Perfeito. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e para os anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que tudo isso era bom. Houve tarde e manhã do quarto dia. Então, agora que a gente tem a terra já preparada para que possa receber alguma forma de vida, a porção seca, a mares, nós temos o firmamento, a atmosfera, e Deus cria, então, as plantas. As plantas são criadas, cada uma conforme a sua espécie, ou seja, Deus não criou uma planta e essa planta foi evoluindo, segundo o relato, aquele criou cada uma segundo a sua espécie. Ele já é uma criação ali diversificada, não é uma criação, um surgimento da vida e depois essa vida vai evoluindo. Segundo o relato, Deus já cria as diversas espécies. Então, isso foi no terceiro dia, e depois, no quarto dia, nós temos aqui uma passagem que é uma passagem que deixa a gente bastante confuso quando a gente faz essa leitura. Deus criou a luz lá no primeiro dia, mas a gente já tem ali um relato de que já existe o universo, né? Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a luz é uma característica que vai acontecer na terra, como que foi isso? E depois eu tenho aqui os luzeiros, né, que seria o céu, a lua e as estrelas, e Deus põe o sol para governar o dia, e a lua para governar a noite. Bom, há diversas linhas de pensamento para se explicar aqui. Agora, o que a gente precisa ter em mente aqui? Essa forma de se escrever, ela era suficiente na época em que Moisés escreveu. Ele foi inspirado por Deus, ele tinha o seu conhecimento, a sua cultura ali na época, ele provavelmente ouviu o relato acerca da criação, desde os antepassados. A gente precisa lembrar que, se nós olharmos, nós vamos ver isso mais adiante na Bíblia, que naquele tempo as pessoas tinham uma longevidade bastante grande, segundo a Bíblia, logo após a criação. Na época de Moisés, isso já tinha se reduzido bastante. Mas então havia como passar as histórias sem a escrita. A gente tem 3.000 e poucos anos de que existe escrita para cá, que nós temos registros que a gente pode analisar tudo com cuidado. Tá? Agora, não existia isso no tempo da criação. Isso aqui foi escrito posteriormente por Moisés. O importante é a gente ir vendo aí o que vai acontecendo a cada dia. Nós temos a Terra se formando. A Terra vai se formando aí, a Terra como nós conhecemos hoje vai sendo formada durante esse período. Exatamente como que foi, a gente não sabe. Eu digo que essa história aqui ela é uma história muito breve. Eu fico lendo ali, poxa, eu queria mais detalhes de como foram feitas essas coisas. A gente não tem todos esses detalhes, mas a gente consegue aprender muita coisa já a partir daqui. E aí, no verso 18 para frente, a gente vai entrar agora no quinto dia. Então, vou ler um pouquinho agora eu mesmo, no verso 19. Houve tarde e manhã o quarto dia. Aqui a gente já pode prestar atenção num detalhe. Cada dia é descrito como tarde e manhã. Na cultura hebraica, como era considerado o dia? Ele era considerado a partir do pôr do sol até o próximo pôr do sol. Então, era a tarde, a noite, a manhã e até o pôr do sol seguinte. Então, segunda-feira começou no pôr do sol, agora vai terminar no próximo pôr do sol, quando começa a terça-feira, e assim por diante. Então, aqui a gente tem esse relato aí como sendo tarde e manhã, o primeiro dia tarde e manhã, o segundo dia tarde e manhã, o quarto dia, e assim por diante. No verso 20,
Disse também Rodolfo, Deus. me permite só um rapidinho, Claro, uma parte sim. rapidinho aqui. E é muito interessante isso que o Rodolfo falou, né, de tarde, de manhã, que a palavra hebraica para dia, né, lá no original, que é yom, para a gente é dia, né, não tem outras coisas, mas é exatamente no hebraico, é exatamente período de 24 horas. Então, Moisés foi bem específico quando ele escreveu e usou essa palavra e não qualquer outra que, tipo, um dia, né? A gente chama de dia também, mas, né, um dia eu vou fazer isso, sei lá quando, não está delimitado o período de tempo, mas aqui é muito claro que foi um período de 24 horas. Ok. Verso 21. Desculpa, verso 20 ainda. Disse Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Então, agora começam aí os animais. Primeiro os animais marinhos e, na sequência, as aves. E, novamente, Deus contempla e ele diz, e viu Deus que tudo... E o escritor aqui diz, o autor diz, e viu Deus que tudo era bom, mais uma vez. Então, Deus já está fazendo uma análise de tudo que ele está criando e está chegando à conclusão de que era bom. E Deus abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então, Deus não apenas criou, cada um já segundo a sua espécie, mas também ele deu a capacidade de se multiplicar, a capacidade reprodutiva para todos esses seres. Verso 23, houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Agora nós temos, então, a criação daqueles animais que habitam a terra, né? Os mamíferos, os répteis. É importante lembrar também que, na época em que foi escrito o texto, e isso aparece outras vezes aí na Bíblia, algumas vezes de forma bem marcante, naquela época ainda não existia a taxonomia que nós temos hoje, então a classificação dos animais em espécie não era o que nós temos hoje. Tá? Aqui no Gênesis a gente não tem problema nenhum com isso, mas em algum momento da Bíblia você pode encontrar, por exemplo, o morcego tratado como uma ave. A gente sabe hoje que o morcego é um mamífero, não é uma ave. Tá? Como que acontecia isso? Bom, a gente tem que lembrar que essa taxonomia que nós conhecemos hoje ela é bem recente. Tá? E naquele tempo o entendimento daquela cultura, daquela população era diferente. Bom, e aí aqui eu vou para o verso 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Bom, agora aqui vem o que eu diria que seria o ápice desse sexto dia de criação. É a criação do homem. E Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que Deus está se referindo a si no plural ali na nossa tradução. Tá? E também nós temos aqui imagem de Deus, semelhança de Deus. O que significa o homem ser feito à imagem e à semelhança de Deus? Bom, Deus era criador, tá? Fora do nosso universo, ele é um ser transcendente. E agora o homem, com certeza, mesmo naquela época em que foi criado, não era criador, não teria esse poder de criação, ele era uma criatura. Por outro lado, se eu me olho no espelho hoje, eu tenho certeza que eu não tenho nada a ver com aquele ser humano que foi criado naquela época. Tá? Eu imagino que de lá para cá as coisas mudaram muito. E aí nós vamos encontrar uma transformação nos próximos estudos que veio em decorrência do pecado.
mas gostaria que vocês pensassem um pouco, e se alguém quiser pode contribuir agora, com o que a gente pode entender como essa criação, a imagem e semelhança de Deus. Eu estava, acho que, conversando, o pastor Marcelo sempre gosta de falar muito disso, né? E ele fala que, quando ele vai falar imagem e semelhança, que no original, até estou sem minha Bíblia aqui, porque é um termo que intriga tanto a gente que, de tanto ouvir, eu comecei a escrever. Vou pegar minha Bíblia de que tem essa palavra, mas é sombra, né? Não é que a gente é igual a Deus, né? Assim, que a gente é semelhante a Ele no sentido de características serem iguais, né? Mas a ideia que dá é a sombra de Deus, né? Assim, remete muito à questão, para mim, e aí depois você pode falar, que a gente foi baseado, a gente não é igual a ele, a gente é semelhante em caráter, a gente foi feito para ser semelhante em muitas características, mas não no sentido de que nos tornamos deuses como ele, né? Eu lembro disso aqui, agora deixo com você e o restante, se alguém quiser falar. Tá? Eu vou deixar para mais alguém falar, eu só quero fazer uma complementação rapidinho. Eu não sabia desse significado aí do hebraico, Karine, mas eu conheço bem o conceito de imagem que se tinha naquela época. Naquela época, o conceito de imagem que se tinha era de um espelho. Agora, como era o espelho daquela época? Não era esse nosso espelho de vidro metalizado que nós temos hoje. Na época, era um disco de bronze, e esse disco ele era constantemente polido. Então, especialmente no Egito, de onde o povo de Israel saiu, de onde veio o Êxodo, existiam vários espelhos assim, e tinham lá os escravos que ficavam o dia inteiro polindo, porque ele não podia oxidar, que ele para de refletir a imagem. Então, aquela imagem já é uma figura muito diferente da realidade. Tá? Então, não é igual, é a imagem de... Fábio, você queria dizer alguma coisa? Não sei. Sim, queria dar uma contribuição também. Realmente, eu também não conhecia, olha como a gente vai aprendendo aqui, né? Não conhecia essa comparação do pastor Marcelo e também do que era o espelho para eles. Mas quando a gente pensa nisso, imagem e semelhança, o que me vem à mente aí são essas qualidades assim abstratas que são comparáveis à pessoa de Deus. Então, do relato que a gente leu, o ser humano ele foi criado completamente diferente dos outros, né? Nos outros Deus falava. Aqui Deus age, Deus faz de uma forma diferente, né? Então, tudo que sai das mãos de Deus é perfeito. Então, isso é uma comparação em relação à perfeição que é Deus. Outra coisa é essa capacidade relacional que Deus colocou no ser humano, né? De se relacionar com ele, Deus, de forma inteligente e consciente. Isso nos torna únicos. Isso são atributos de Deus, né? E realmente Deus é mistério, a gente não consegue explicar Deus, né? Até porque senão a gente seria superior a ele. Então, mas essa capacidade relacional, a inteligência, a perfeição, não perfeito como, né, como ele, mas assim, saímos das mãos de Deus perfeito, como uma outra categoria de criaturas, mas saímos perfeitos dele. Sermos pessoais, Deus é relacional, por isso que ele cria, né? E a gente foi criado para ser relacional. Quando aparece a mulher, é um presente de Deus, né, que Deus dá para Adão ali. Então, traduzindo essa questão relacional. E aqui é uma relação que existe na própria divindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa pessoalidade, inteligência e ser relacional são atributos que a gente recebe como imagem e semelhança de Deus. Acho que eu quero aproveitar só para falar mais uma coisa. Na Bíblia, essa questão de estudar a Bíblia, né? Aqui só na leitura do texto, eu lembro que eu estava lendo Gênesis 1 com a Silvana, né? Que não está aqui hoje, mas ela disse que vai assistir a gravação depois. E ela falou assim, mas não está escrito aqui. Aí eu falei, não, aqui é muito sucinto. A gente queria, igual o Rodolfo falou, né? A gente queria ouvir alguma coisa do porquê, como, quando, ainda mais com a nossa forma filosófica de compreensão do mundo atual, né? E assim, o hebraico, como disse o Rodolfo, é muito simples nas ideias, né? O hebraico mais antigo, principalmente como Moisés escreve os textos. Então é assim, haja luz, houve luz, é tudo muito quadradinho, vamos dizer assim, né? E é bonito por um lado, porque quando você estuda
eu não sou estudiosa do hebraico, mas eu tenho me encantado quando eu ouço pessoas falando disso, e eu tenho me encantado por pessoas que falam sobre isso do hebraico, né? E essa descrição de Gênesis 1, tem palavras aí no hebraico, como disse o Fábio, falando do significado de dia, a palavra, quando ela está ali, ela é econômica, né? Assim, o hebraico, a forma de escrever, a linguagem é muito econômico, mas toda palavra que está lá tem um significado importantíssimo para estar lá. Se eles escolheram aquela palavra no hebraico para representar aquilo, aquilo é importantíssimo de estar lá e a gente tem que olhar com esse olhar. Então, a questão dos 24 horas, né, que você falou, a semelhança. E tem outra coisa que eu queria comentar. Tem palavras que só tem Gênesis 1, que só tem Gênesis 1 do hebraico, e vai repetir, às vezes, alguma outra coisa lá em Hebreus, por exemplo. E quando em Hebreus, a pessoa que escreveu Hebreus, que é no Novo Testamento, supõe-se que foi Paulo, né, que escreveu, mas quando ele usa em Hebreus a palavra que só apareceu em Gênesis 1, imagina no vocabulário que já era restrito, quando usou a palavra lá no hebraico para falar da criação, e quando em Hebreus ele vai usar essa palavra, ele está se referindo diretamente à criação de Gênesis 1. Então, assim, quando a gente vai ampliando, fazendo essa coisa de como estudar a Bíblia e comparações, a gente vai entendendo mais a importância da palavra, mesmo ela sendo simples, a importância. E a outra coisa que eu queria falar, e termino aqui, essa questão de criado à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia vai falar de anjos, que são outras criaturas que Deus criou, e vai falar vai comparar a gente com os anjos. Né? Então, assim, a gente percebe que os anjos também são criados à imagem e semelhança de Deus, mas não são igual a Deus. Né? Então, assim como nós também somos criados à imagem e semelhança de Deus, à sombra de Deus, mas nós não somos Deus, nós somos criaturas, temos características específicas, mas somos semelhantes, né? Só queria pontuar isso aí. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Ok. Acho que no chat tem 2 comentários, deixa eu dar só uma olhada aqui, e eu acho que talvez você vai abordar isso depois. Acho que a questão das 24 horas, que talvez, acho que depois, quando você for comentar um pouquinho mais sobre as questões científicas, eu penso, né? Só vou falar aqui. E tem aqui a questão também de harmonização da criação, né, com a datação de animais pré-históricos, com idade anterior a 10 mil anos atrás, a coluna geológica, mas eu acho que disso depois a gente vai abordar também na hora quando você for fazer a segunda. Só estou colocando aqui, mas depois você fala. Muito obrigado. A gente vai abordar agora na segunda passada aqui, em cima desse texto. Na primeira passada a gente está vendo o texto aqui de uma forma mais literária, vendo o que está escrito, e depois nós vamos comparando com o que nós conhecemos já hoje em dia. Bom, finalizando a leitura, aqui nós temos do verso 27 ao 32, até acabar esse capítulo. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimentos. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. E aqui finaliza o nosso relato da criação, relato da nossa criação. Bom, Deus então cria homem e mulher. Ele diz: sede fecundos e multiplicai-vos. Então ele já dá ali a capacidade reprodutiva para o ser humano. E também dá uma missão aqui para o ser humano. Ele criou e ele dá a missão de
sujeitai, ele diz aqui, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, o homem também já sai aqui com a capacidade de exercer domínio sobre o restante da criação. E no capítulo 2 a gente vai entender que há uma responsabilidade também, não é simplesmente dominar sobre a criação. E, por fim, Deus observa, Deus menciona que Deus dá uma dieta para o ser humano e para os animais. Tá? Então, ali menciona todas as árvores que dão fruto, todas as ervas que dão semente, como sendo mantimento. E finaliza dizendo que viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Então, em resumo, o que a gente tem aí? Primeiro dia da criação surge a luz. E a evidência maior aqui, já abordando um pouquinho da questão ali do chat, a evidência literária maior que nós temos aqui, que o autor está se referindo a um dia de 24 horas, é justamente a palavra que ele usa ali, o ion. No segundo dia, nós temos agora a criação da atmosfera, o firmamento. Terceiro dia, nós temos a criação da porção seca, separação da terra e água, e temos também a criação das plantas. No quarto dia, nós temos aí o surgimento dos luminares, o sol, as estrelas, a lua. No quinto dia, nós temos a criação das aves e dos animais aquáticos. E no sexto dia, a criação do homem. E aqui nós temos todos os elementos que nós conhecemos hoje na natureza da Terra. Bom, vamos agora dar uma olhada nisso segundo o que nós entendemos na nossa cosmovisão atual. Como nós devemos entender o relato da criação? E a ciência, o que a ciência diz? A primeira observação que a gente precisa fazer aqui sobre a ciência é que a ciência ela não é nem criacionista, nem evolucionista. Ela nem diz que Deus criou a Terra, nem diz que os animais evoluíram. Ela não possui uma religião e nem é ateísta, nem nega religiões. Ela não apresenta tendência para nenhum lado. O que acontece é que o cientista, sim. Então, quem trabalha dentro da ciência, ele como pessoa, ele vai adotar uma filosofia, ele vai ter tendências para filosofias que o agradem. Porém, a ciência em si, não. A ciência, ela é, por definição, neutra, é, por definição, laica. Ela é baseada em evidências. E, para que a gente possa entender isso, é bom a gente discutir um pouquinho sobre o processo da ciência, sobre o método científico. O método científico que a gente conhece hoje, ele tem início muito no passado, mas ele começou a ser realmente definido por Descartes, ali na França, né? E na época da Revolução Francesa, do Iluminismo, é que o método científico começou a criar uma forma mesmo semelhante ao que nós conhecemos hoje. Bom, o que existe dentro do processo de investigação, dentro do processo de busca pelo conhecimento através da ciência? Existem coisas que são impossíveis de serem provadas ou até demonstradas, mas que elas parecem tão óbvias que nós simplesmente assumimos essas premissas. Esses são os chamados axiomas. Então, axioma é uma coisa muito óbvia, mas que eu não posso provar, não consigo provar ela, não consigo reproduzir ela experimentalmente. E o que eu considero um grande axioma, e vários teólogos consideram aí, é Deus. Eu diria que o Deus que a Bíblia apresenta é justamente um axioma. Deus é algo que não pode ser provado, é algo que é. Então, a partir do momento que você começa a atribuir fidelidade às palavras da Bíblia, você vai aceitar que Deus é, que ele não pode ser provado, ele não vai ser provado, e por definição, Deus também não pode ser criado. Tá? Muitas pessoas vêm com a ideia ali, mas quem que criou Deus? Se Deus existe, quem criou Deus? Um Deus criado, por definição, não é Deus. Bom, na sequência nós temos aí as hipóteses, que são a parte fundamental dentro do método científico. O que é uma hipótese? Bom, eu vou propor explicações para o fenômeno que eu estou observando. Essas explicações podem ser bem absurdas, ou eu já posso ter um bom
conhecimento, uma boa percepção lógica acerca do fenômeno, e aí essa hipótese que eu vou propor, ela já é logicamente fundamentada. Mas qualquer coisa é válida como hipótese, qualquer afirmação é válida como hipótese. Mas uma hipótese é apenas uma teoria, não quer dizer que ela seja uma verdade. E aí, para descartar ou não essa hipótese, eu recorro a evidências. E existem várias variações dentro do método científico que me ajudam no processo de buscar por essas evidências. O que é o principal? A principal coisa que serve como evidência é a experimentação, são coisas empíricas, é o conhecimento empírico. Então, eu posso reproduzir aquele efeito que eu estou pesquisando, e se eu estou reproduzindo ele, estou colocando o que produz ele de uma forma experimental. Isso é uma fortíssima evidência. Mas eu posso usar a lógica para corroborar com as minhas evidências. Então, eu posso construir uma afirmação lógica e dentro dessa afirmação vou ter que fazer algum teste. Então, vou ter que fazer testes aí para verificar se essa afirmação lógica faz sentido. Se essa minha lógica fizer sentido através desses testes, dessa experimentação, então, sim, é uma evidência válida. É muito difícil você provar uma hipótese. A ciência, na verdade, ela trabalha mais com descartar hipóteses do que com provar alguma coisa. Mas existe prova para alguma coisa? Existe prova dentro da matemática. A matemática é o único campo que a gente tem provas mesmo. Só que a matemática, como que ela funciona? Ela é baseada em axiomas, e dentro daqueles axiomas, assumindo aqueles axiomas, eu consigo provar outras coisas com base neles. Mas só dentro da matemática que isso é válido. Por quê? Porque fora da matemática, quando eu vou aplicar a matemática, ela serve muito para descrever os fenômenos científicos, porém, a ciência me exige uma demonstração empírica, então eu tenho que reproduzir, eu tenho que ver a coisa funcionando ali. E quando eu estou fazendo alguma coisa empírica, eu vou ter vou ter um volume de coisas que vão interferir, e são condições que vão servir apenas para aquela época, para aquele momento. Então, a ciência, na verdade, ela trabalha muito mais com verdades temporárias. Um exemplo que talvez seja uma coisa de conhecimento bem popular seriam as leis de Newton, por exemplo, a lei da gravitação universal. Newton desenvolveu a lei que representa a atração entre massas, e essa lei explicou muita coisa, como, por exemplo, a órbita dos planetas, muita coisa interessante. Agora, descobriu-se posteriormente que a gravitação não era exatamente aquilo que Newton propôs. Aquilo lá era perfeitamente experimentável e observável para uma certa escala. Mas depois veio Einstein com a teoria da relatividade e nós vimos que precisava se completar alguma coisa para que nós pudéssemos aplicar isso para situações de escalas maiores, velocidades maiores, distâncias maiores. E a mesma coisa se refere a coisas muito pequenas, e aí entra a física quântica. Então, é uma verdade, porém essa verdade descobriu-se que ela tinha limitações, era uma verdade temporária, é uma verdade que não abrange tudo. É muito difícil a gente tratar com algo que seja uma verdade absoluta. Só não vou dizer que não é impossível, porque a própria Bíblia, ela em algum momento vai clamar te oferecer a verdade absoluta. E aí vai ficar meio contraditório a gente estar estudando a Bíblia nesse contexto. Então, vou fazer o seguinte, para a gente compreender um pouquinho melhor isso, vamos fazer um exercício sobre essa afirmação aqui. Então, tem uma afirmação aqui, existe verdade absoluta. Fiz uma afirmação, essa é a minha tese, existe verdade absoluta. E o que nos diz a nossa cosmovisão de hoje, a cosmovisão, a visão de mundo da maioria das pessoas que está ao nosso redor, é que a verdade é totalmente relativa. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim e assim por diante. A tese aqui que eu estou colocando, ela diz que existe uma verdade que é absoluta. Bom, para a gente testar essa hipótese, a experimentação que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos aplicar aqui vai ser apenas lógica. Então, a gente vai usar lógica para verificar isso daqui. A gente vai usar um método dedutivo baseado na negação. Então, eu vou começar negando essa hipótese. Se eu negar essa hipótese e a negação for verdadeira, então é porque essa hipótese está errada. Se eu negar ela e a negação for falsa, dá um nó na cabeça, né? Negação verdadeira ou a negação falsa. Se a negação for falsa, então essa afirmação é verdadeira. Vamos ver, então, vamos negar essa afirmação. Então fica assim, não existe verdade absoluta. E agora,
isso daqui é verdade ou é falso? Verdadeiro ou falso? Não existe verdade absoluta. Se você disser que isso daqui é verdadeiro, como que eu posso dizer que isso é verdadeiro se isso está afirmando que não existe verdade absoluta? Então, isso daqui é relativamente verdadeiro. Não pode ser verdadeiro. Tá? Se a própria tese que eu estou colocando ali diz que não existe verdade, eu vou dizer que ela é verdadeira? Não posso dizer que ela é verdadeira. Então, aqui a gente tem a chamada prova por absurdo. Tá? Nós chegamos numa situação que é absurda, que a própria tese se contradiz. Logo, fica válida a primeira opção. Existe verdade absoluta. Bom, isso é o que a gente chega à conclusão através da lógica. Mas não é o que a gente observa na sociedade hoje em dia. Tá? O que é confortável para a sociedade hoje em dia parece que é dizer que a verdade é relativa. Existe uma verdade para cada um. Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse pouquinho que a gente conversou agora? Só ia comentar isso rapidinho, Rodolfo. Exatamente isso, né? Hoje se diz categoricamente não existe verdade absoluta, né? Só que eu estou negando o que eu estou próprio dizer, o que eu mesmo estou dizendo, né? Quer dizer, Exato. aí que está o problema, né? Então existe verdade absoluta, né? Exato. Então, aí a gente tem um exemplo de uma prova por Rodolfo, eu absurdo. também só queria falar mais uma coisa também. Essa questão de axiomas eu acho muito interessante, que eu sou da área cientista social, né? Então, assim, para o matemático, tem uma visão em relação à ciência. Para a gente das ciências sociais, é muito complicado e isso me chama muito a atenção, porque as pessoas dentro da faculdade, dentro do modo de fazer ciência, começam a tomar os axiomas, né, como verdades absolutas a respeito daquilo, e começam a, de certa forma, dentro da psicologia, falando de ciências sociais, a perderem a característica que aquilo são só axiomas, né? Então, toda a teoria da psicologia atual, eu estou falando agora para vocês, assim, né? É assustador pensar isso, mas toda a teoria psicológica, tudo que nós temos de consciência humana, parte de um axioma, que você tem que acreditar que aquilo é a priori, né? Que é a priori. Então, existe isso. Então, hoje, por exemplo, tem-se uma ideia na filosofia, e isso construiu o nosso pensamento, que o homem é bom. Então, assim, que o homem é puro, que o homem é bom, que ele vai tender ao bom. E tudo que a gente tem de conhecimento acaba sendo fundamentado nesse axioma. O que me assusta nisso tudo é a gente não levar em consideração isso, né? Que tudo é um axioma. Então, assim, às vezes, eu estou falando isso dentro como cientista. Já fui muito, muito mal visto a questão de você, às vezes, ter o criacionismo, né, como seu axioma, como se o seu axioma não fosse uma possibilidade, como se você, assim, imagina, isso não existe, isso não é um axioma possível, mas o axioma dele é verdade, entendeu? E assim, não se critica, não se tem esse olhar a respeito de que um axioma é um axioma, e não tem como se provar, você parte dele. Só que hoje existe uma ideia de que se esses axiomas são verdades absolutas. E olha que contraditório, né? São verdades absolutas ali, mas na hora em que você tem no dia a dia, vem com a ideia de que não existe verdade absoluta, né? Então, assim, como essas contradições, a gente precisa eu acho que a Bíblia chama isso eu acho que a minha formação de estudo da Bíblia me fez entender isso mais cedo e de uma forma mais ampla, essa questão de hipótese. Acho que foi aí que começou o meu desenvolvimento para o lado científico. Eu já vim com essa questão e hoje me chama muito a atenção que as pessoas não percebem isso. Acho que falei grego, né? Excelente, muito bem colocado, Karine. Eu acho interessante que na minha criação, fui educado dentro do contexto religioso, protestante, na igreja adventista, porém meus pais eles me deram uma educação que não era para a fé, era para o ceticismo. Por quê? Meus pais vieram da igreja católica ambos, e meu pai, especialmente meu pai, ele teve bastante relutância na forma com que as doutrinas eram encaradas, e especialmente
lá vivendo lá no sul, lá no Paraná, entre padres europeus e com uma certa rigidez, eles sempre tiveram alguma ocupação na igreja, tanto meu pai quanto a minha mãe, mas eles eram totalmente desencorajados, por exemplo, de ler a Bíblia. Meu pai queria ler a Bíblia, e o que o padre dizia naquela época para ele é que não, que isso era papel do clero, papel do padre ler e interpretar a Bíblia. E acabou que eles, depois, ao se tornarem protestantes e tudo mais, eles nos passaram um grande medo de que nós caíssemos, fôssemos enganados, né? Ficássemos em alguma doutrina, em algo que não fosse realmente verdade. E como eles, depois de muito tempo, fossem descobrir que existia alguma coisa a mais. Então, a minha criação, acho que ela foi um pouco assim. Isso ajudou bastante a também compreender e julgar as coisas de uma forma um pouquinho mais assim. Eu acho que isso que me jogou também aí para ser um pesquisador, para estar atuando na universidade hoje em dia. Tá? Bom, além de axiomas, depois que a gente usa ali coloca uma hipótese, através de evidências a gente pode confirmar essa hipótese, nem que seja de forma parcial. Se nós podemos demonstrar isso, repetir isso de forma empírica, nós podemos dizer que isso que nós chegamos à conclusão é uma lei. Então, por exemplo, a rotação da Terra. Eu posso dizer que eu tenho uma lei da movimentação da Terra, uma lei que faz com que a rotação da Terra se dê em 24 horas, a rotação completa da Terra, que a translação da Terra em torno do Sol seja cerca de 365 dias e 6 horas. E quando já pode ser um pouquinho mais forte, é considerado hoje um paradigma na ciência. Tá? Então tem essas questões aí, mas conforme a gente vai aprofundando a partir de quando você começa a ter evidências e começa a ter comprovações, pode repetir aquilo que foi feito uma vez. Bom, nós vamos então agora começar a rever, realmente começar a rever a criação lá do início, no contexto atual. Então, tendo em vista tudo isso que nós aprendemos na escola, que nós temos de desenvolvimento da ciência, como que nós vamos tratar o relato da criação? Bom, a primeira pergunta, e óbvia aqui, o universo foi mesmo criado? Será que o universo foi criado? Ou será que não? Será que o universo sempre existiu? E se o universo sempre existiu e existiu Deus, e Deus criou apenas a vida na Terra? Algumas correntes aí atribuem os deuses como sendo seres alienígenas, vieram de outros mundos para cá e trouxeram a vida para cá e assim por diante. Como que nós podemos encarar isso? Bom, deixa eu voltar lá. Aqui. Até o início do século XX, o que se tinha entre a propagação, entre a divulgação da academia para o público em geral, é de que o universo era infinito. Então, ele não teve começo, não tem fim, não tem começo, não tem fim, é infinito no espaço, infinito no tempo. E o tempo é um fluxo contínuo que fica passando pelo universo. Mas, no século XX, no início do século XX, lá pelo ano de 1920, por aí, começou a haver uma abertura aí acerca do conhecimento físico, de como funciona o universo, até que esse cara aqui, Lemaitre, ele era uma pessoa bem interessante. Ele era um padre, ele atuou na Primeira Guerra Mundial, foi condecorado, ele se dedicou aos estudos de física, se tornou professor em Cambridge, e ele desenvolveu uma teoria que é a teoria do Big Bang, conhecida hoje como a teoria do Big Bang. Essa teoria é a teoria atualmente mais aceita dentro da comunidade acadêmica, como explicando a origem do universo. E a primeira pergunta aqui, essa teoria, então, que é a mais aceita, ela contradiz ou não contradiz a Bíblia? Ou pensando do lado religioso, a Bíblia confirma essa teoria ou a Bíblia nega essa teoria? Bom, o que diz a teoria do Big Bang? A teoria do Big Bang, na verdade, ela é conhecida como a teoria do átomo primordial. O que Lemaitre propôs existia uma singularidade. O que é uma singularidade? É uma coisa como, por exemplo, um número dividido por zero.
Você não consegue dividir um número por zero, daria infinito dividindo um número por zero. Mas se eu divido um número por 1, dá ele mesmo. À medida que eu vou diminuindo a divisão, o resultado vai aumentando. Então, daria infinito. Isso dali seria uma concentração muito grande do que seria o primordial para a criação do universo, que para isso se deu vários nomes diferentes. Eu não lembro agora do nome que prevaleceu por último, aí, mas um dos nomes seria o elemento ou o caldo primordial. E esse elemento primordial, ele, em algum determinado momento, teve uma instabilidade, então ele começou a ganhar dimensões, ele se expandiu. Mas agora é bem difícil imaginar isso daqui, porque, seguindo aí especialmente as equações que Einstein já tinha descoberto, não existiria nem espaço e nem tempo. Então, você não pode imaginar assim um lugar em 3D e algo acontecendo ali nesse lugar em 3D. O espaço e o tempo surgiram a partir disso, a partir desse átomo primordial. E quando surgiu ali a matéria era muito, muito quente e muito densa. Então, não se desprendia nem luz e nem som. Ou seja, esses primeiros, segundo a teoria, segundo o equacionamento da forma como é feito, os primeiros milhões de anos foram totalmente sem graça. Eles não tinham nem luz e nem som. Então, foi uma explosão que você não podia ouvir, você não enxergava a luz. Até que, com o distanciamento, essa matéria ficou menos densa e começou a emitir luz. E aí começaram a surgir as estrelas, que eram bolas gasosas, que com resfriamento foram se tornando mais densas e se tornaram planetas, se tornaram outros corpos celestes e assim por diante. Então, essa teoria aqui, muitos cristãos, por muito tempo, foram totalmente contra ela, dizendo que ela contradizia a Bíblia, que Deus, o relato da criação seria contraditório a ela. Mas o que é interessante dessa teoria? Ela descreve criação, existe um início, então surge um universo. E isso abriu espaço para vários cientistas abrirem a possibilidade para a existência de Deus, inclusive cientistas que eram ateus, que negavam a Deus. Um exemplo de um cientista que abriu espaço em livros dele para a existência de Deus, a partir da teoria do Big Bang, foi o Stephen Hawking, que é bastante famoso. Agora, o que aconteceu? Ao longo da vida dele, depois ele resolveu negar isso. E, na verdade, ele ficou buscando uma teoria que era contrária à teoria do Big Bang. Mas várias pessoas, a partir disso, admitiram a existência de um ser que criou. Então, houve uma criação. Então, pensando aqui na teoria do Big Bang, houve criação. Essa teoria nos permite dizer que houve criação. Que evidências que existem em favor do Big Bang? Existe alguma evidência que a gente possa considerar isso como alguma coisa séria? Bom, existem algumas evidências interessantes. A primeira dela é a lei de Hubble. Hubble, que é o astrônomo que depois deu nome ao telescópio anterior que a NASA tinha, agora a gente tem um telescópio novinho, com as imagens novas e tal. Ele formulou uma lei que foi demonstrada e, portanto, não eram apenas axiomas, né? Se transformou em lei, foi observada, pode ser medida. É o afastamento entre os corpos, ou seja, o universo está se movendo e está se expandindo. As galáxias estão se distanciando umas das outras. O universo está crescendo. E para que o universo possa se expandir, primeiro ele precisa ser finito, porque se ele for infinito, ele não tem para onde se expandir. Então, ele não poderia se expandir. Depois, nós temos aí a detecção da radiação cósmica de fundo de micro-ondas. O que é essa radiação cósmica de fundo de micro-ondas? Seguindo aí as equações da teoria da relatividade, no modelo proposto para essa singularidade que existia, que era o átomo primordial, virar no universo, deveria ser emitida essa radiação e ela deveria ser detectada, deveria emitir energia no formato dessa radiação, ela deveria ser possível de ser detectada. E essa radiação ela foi detectada por acidente por engenheiros da Bell Telephone Laboratory. Esses eram engenheiros de telecomunicação que estavam fazendo um experimento de ondas de micro-ondas para uso em radiocomunicação, e eles detectaram algo que eles não conheciam e que ficou demonstrado depois ser a radiação cósmica, provavelmente oriunda da criação do universo, do surgimento da matéria. E depois, nós temos mais recentemente aí a detecção das ondas gravitacionais primordiais. Então, aqui são ondas que surgem
a partir da teoria da gravitação de Einstein. Então, havendo uma criação como aquela, precisam surgir ondas que devem ser possíveis de serem observadas experimentalmente. E, recentemente, foram observadas essas ondas gravitacionais. Então, aqui são evidências aí que colaboram em favor dessa teoria do Big Bang. Bom, nós temos aqui, então, uma teoria que concorda em algo com o que a Bíblia diz. O universo foi criado, o universo teve uma origem. Essa é a teoria mais aceita. Agora, segundo os modelos matemáticos que nós temos para descrever essa teoria, nós temos uma idade de cerca de 13,2 bilhões de anos para o universo, desde a expansão do átomo primordial até os dias atuais. Será que isso é verdade ou será que não é verdade? Bom, existem vários questionamentos aí. Um é o seguinte: quando você está no presente, você não consegue formular, você não consegue usar modelos para descrever o que está no passado. Você precisa ter condições iniciais e condições que a gente chama de condições de contorno, que vão acompanhar o problema físico ao longo do tempo. Se você não conhece essas condições, você não pode fazer previsões. É mais fácil você fazer previsões sobre o futuro, porque você conhece a condição atual e você conhece quais são as condições de contorno, qual que é o comportamento que você tem ali para aquele sistema que você está estudando. Então, essa idade aí é algo que, digamos assim, não passa de uma teoria, de uma hipótese, sem muita evidência sobre isso. A gente tem várias evidências quanto ao que pode ter acontecido. Mas, em princípio, se nós lermos o texto, lá, voltando ao Gênesis 1, verso 1, ela diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois ele começa descrevendo a criação da terra. Então, isso abre espaço, eu não posso dizer que não abre espaço, para que alguma pessoa, para que possa se admitir uma idade grande para o universo, e depois a gente vai pensar na criação da terra, e aí vai ser uma outra conversa. E aí surgem algumas teorias criacionistas aí dentro. Uma que surge aproveitando isso, dizendo que o universo já existia há milhões de anos, bilhões de anos antes da criação da Terra, é a chamada teoria do hiato, ou teoria do intervalo. Essa teoria ela é incompatível com o relato bíblico, que ela coloca algumas coisas perigosas. Ela coloca como a Terra já ter sido habitada antes da criação de Deus, e essa seria uma recriação. Então, ela coloca que anjos caídos, Satanás, os seres alienígenas habitaram a Terra anteriormente, e alguns fósseis que a gente encontra hoje, que a gente não encontra os animais vivos aí na natureza, seriam produto desses primeiros seres viventes que habitaram a Terra. Tá? Mas, posteriormente, com mais conhecimento da Bíblia, você deverá ser capaz de perceber que essa não é uma teoria muito plausível com o que a Bíblia diz. Embora a gente não tenha elementos aí para, em Gênesis, no relato da criação, dizer que o universo não tem toda essa idade. Se você perguntar a minha opinião pessoal, se Deus precisaria de 13,2 bilhões de anos para deixar o universo no estágio atual, bom, conhecendo o Deus da Bíblia, atribuindo a ele onipotência, eu diria que ele poderia ter feito isso em bem menos do que 6 dias, que é o que o tempo descreve que ele usou para criar a Terra. Tá? Então, eu diria que as duas opções aqui são possíveis. Não posso negar nenhuma dessas duas aí. Bom, com relação à criação, a teoria mais válida é essa. Agora vem aqui uma atenção bem grande. Apesar dessas evidências que nós temos para essa teoria do Big Bang, que indica uma criação, a teoria do Big Bang não é unanimidade entre os cientistas. E há muitos trabalhando em busca de demonstrar um novo modelo de universo infinito. E aqui tem o tal do modelo ecpirótico. Esse modelo ecpirótico ele diz o seguinte: o universo ele passa por ciclo de expansão e contração, ciclos infinitos de expansão e contração. Então, ele sempre existiu e vai continuar existindo. E a movimentação que a gente enxerga nas galáxias, a propagação de ondas e tudo mais, é decorrente desse fenômeno de expansão e contração. E aí também vem a teoria do Big Crush. Se o universo está se expandindo agora, se houve o Big Bang, vai haver o Big Crush e tudo vai voltar a ser o átomo primordial que era antes, e aí depois a gente vai ter uma recriação. E um exemplo, a gente tem um grupo forte aqui em Campinas, de matemáticos que trabalham com cosmologia, estão trabalhando numa teoria para tentar
fornecer uma alternativa viável ao Big Bang. Então, para que um modelo como esse fique viável, precisa-se de muitas outras hipóteses aí que façam com que ele possa ser aceito no mesmo nível da teoria do Big Bang. Importante é que, por enquanto, o que a gente tem mais próximo de uma verdade é uma teoria que afirma uma criação. E uma criação onde surge ao mesmo tempo tempo e espaço, matéria, gravitação e todas as leis da física como nós conhecemos surgiram lá. Sobre o início do universo, o básico que nós temos aqui para julgar a nossa crença é isso daqui. Ou seja, a ciência não tem evidências, a ciência ela não afirma que o universo não foi criado por Deus. Se você ouve alguém fazendo essa afirmação, a pessoa precisa de um componente que é fé para poder afirmar isso. E fé não é algo próprio do crente, não é algo próprio da religião. Isso é o que eles dizem. Tá? Mas quando você começa a compreender bem o ateísmo, você precisa ter muita fé para ser ateu. Eu chamo de ateísmo, né? Eu digo que a pessoa é ateísta, porque hoje nós temos um grupo de ateus que defendem o ateísmo, defendem ser ateu como a solução para os problemas da Terra, no mesmo peso em que os religiosos defendem Jesus como sendo a salvação da Terra. Então, nós temos aqui evidências, aliás, nós temos conhecimento mais que suficiente nos nossos dias de hoje para garantir que essa crença da criação do universo por um Deus, ela é possível. Então, da mesma forma que eu estou colocando fé nessa crença, outra pessoa precisa colocar fé em uma teoria de que o universo surgiu sem a mão de Deus. Nessa parte, alguém gostaria de comentar? Posso fazer um comentário, Rodolfo? Claro. Até nessa linha mesmo que você está falando, né? Então, assim, não tem outro caminho além desses dois, né? Ou, como o que a gente está falando aqui, tudo isso que o Rodolfo mostrou, de origem, são eventos únicos e irreproduzíveis. Então, eu não consigo usar o método científico para reproduzir, para entender aquilo que está acontecendo lá. Não dá. É único e irreproduzível, né? Origens. Eu só tenho duas opções, dois caminhos para explicar isso. Ou eu uso explicações metafísicas, e aí está o modelo evolucionista, ou eu uso explicações religiosas, ou pressupostos teológicos, né? Que aí está o modelo criacionista. Ou eu uso a filosofia, que são os pressupostos metafísicos, para explicar isso, e aí está o modelo evolucionista, ou eu uso a teologia, pressupostos teológicos, para explicar isso, e aí está o modelo criacionista, né? Então, não tem outro caminho. Em ambos os modelos, a gente vai precisar exercer fé, ou nos pressupostos filosóficos, ou nos pressupostos criacionistas. Só que aí que está a beleza, né, da palavra de Deus, né? Eu não consigo provar, mas eu tenho várias evidências, né? Quando eu olho o mundo que me cerca, de padrões, de leis naturais, de design, de desenho, de intencionalidade, de planejamento, de propósito, de beleza, de simetria, né? As coisas são simétricas, são belas, de eficiência, né? Dessa capacidade absurda, né? que a vida tem, que a natureza tem de se manter, mantenedora, né? Que está na natureza. Apesar de todo o estrago que o ser humano faz, a natureza tem essa capacidade toda, porque foi colocada ali, né? Então, isso me mostra outras coisas que eu posso me apropriar para entender um pouquinho, né, o que está lá nas origens. Eu queria só comentar aqui, Rodolfo, duas coisas. Vou só pegar aqui o gancho, Fábio, e já vou até falar um pouquinho aqui. Eu só queria comentar, Rodolfo, que o nosso tempo, infelizmente, deu... Aí eu acho que esse conteúdo é tão importante que talvez seria importante a gente fazer uma continuação dele para o próximo, né? No TI aí você pode ver a hora que você acha que seria a melhor hora do corte e talvez a gente continuar, ia propor isso. Uhum. E aí eu já queria até falar, acho que esse é um comentário 1, né, para você pensar, e o comentário 2, o que o Fábio pontuou a respeito de dois caminhos, né? E eu queria trazer aqui que eu falo que eles são de exata, gente, eu sou de humanas. Eu falo para eles que eu tô aprendendo no grupinho nosso a digitar e ser sucinta. Mas sou de humanas. Então, assim, eu lembro uma vez que eu tinha um amigo na faculdade
que era muito inteligente. Ele era filósofo e ele hoje é professor de filosofia no Brasil e uma das pessoas consideradas hoje em um dos representativos dentro do que ele estuda. No Brasil ele é referência, né? E ele foi meu amigo de sala de aula. Eu lembro que no começo da faculdade ele fazia uma pergunta, eu escrevia, porque eu fui entender 5 anos depois a pergunta do primeiro ano, de tão assim difícil que era entender até o que ele perguntava. Respostas eu nunca entendi. E ele era muito, muito inteligente. E eu lembro que o meu sonho era um dia conversar com ele sobre essa questão. E sempre espantou muito meus amigos de sala de aula o fato de eu ser criacionista, né? Então, assim, eu lembro que no primeiro ano de faculdade, uma amiga olhou para mim e falou assim: sério? Criacionista? Eu nunca conheci ninguém. Você é a primeira, ainda fazendo faculdade? Nossa! Eu era ET sendo criacionista, né? E aí eu lembro que o curso foi passando, e um dia eu consegui conversar com esse meu amigo lá no 5º ano, né? Me preparei para tudo, eu chegar no 5º ano e conversar com ele. E ele foi conversando comigo e a gente foi fazendo uma desconstrução, porque ele tinha a teoria dele evolucionista e eu minha criacionista, e a gente foi fazendo um processo de voltar, né, nas hipóteses, das evidências, indo para as hipóteses, e das hipóteses indo para os axiomas. Aí ele chegou nos axiomas, eu falei assim, então. Aí eu falei, mas isso é provado? Aí ele falou, não, é um axioma. Eu falei, o meu também. Aí eu falei, é uma questão de escolha. Eu falei, você prova o seu axioma? Ele falou, não. Eu falei, então você escolheu acreditar. Aí ele falou, escolhi. E eu falei, eu escolhi nisso. Eu falei, não tem como se provar. Então, assim, quando você chega no axioma, e com qualquer filósofo, qualquer bom cientista, não vai conseguir provar o axioma. E aí ele não pode dizer que aquele axioma é a verdade, né? Assim, tipo, é melhor que a sua. É uma questão de escolha, né? É uma questão de escolha que você tem no axioma. Só que é lindo da minha parte ver, porque eu tenho em tudo que eu olho, em tudo que eu estudo da ciência, claro que olhando para o meu lado mais como cientista da área de humanas, mas um biólogo, ou até mesmo o pessoal aí de exatas pode dizer, como a gente vê propósito em tudo, como a gente vê intencionalidade, como a gente não consegue ver caos, a gente vê ordem, a gente vê beleza, a gente vê complexidade que não pode ser reduzida. Então, assim, eu queria só pontuar essa questão, que é uma questão de escolha, mas ao redor a gente observa esses fenômenos que dão certa direção para a gente. Só pegar o ganchinho final, Karina, acho que você trouxe um ponto legal. Quais são esses axiomas nas duas opções, né? Então, na opção, nos pressupostos filosóficos, quais são os axiomas? Acaso, bilhões de anos e casualidade. É assim que a gente adequa, é a partir desses axiomas que se constrói toda a argumentação. E quais são os axiomas teológicos, pressupostos teológicos? É o que a gente leu em Gênesis 1. Deus, Criador, e se revelando através da sua criação e do seu contato pessoal com o ser humano. Né? O principal ponto disso daqui é exatamente esse. Você compreender que para você não ser criacionista, você também precisa de fé. Para você se posicionar em um dos lados, você vai precisar aceitar aquilo que não se pode provar. Karine, eu tinha preparado aqui um corte, porque imaginei que possivelmente a gente tivesse que dividir isso daqui, mas levaria uns 10 minutos para chegar naquele ponto que eu tinha estimado. Você acha que a gente continua os 10 minutos ou posso antecipar o corte aqui, que a gente praticamente está esgotando um pedaço de um conteúdo e depois a gente retoma? Eu acho que o pessoal pode dizer aí, se vocês preferem a gente parar aqui para não ficar muito longo e a gente continuar. O que vocês preferem aí? E abrir espaço para perguntas também, né? Pois é. Para mim, tanto faz. Se é mais 10 minutos, eu não sei como é que está o tempo do pessoal. Eu estou tranquilo aqui. Eu acho que a gente podia parar agora e responder as perguntas. O que vocês acham? E dar um tempinho. Boa. Eu acho que a gente pode ir por esse formato mesmo e a gente retoma a partir daqui na próxima oportunidade. Sim. Eu acho que tem muita coisa que você falou, para mim, muita informação. Eu gostaria de sentar, estudar mais um pouco, porque para mim
tem várias perguntas aqui que eu tenho que pensar um pouco melhor para colocar. Acho bom de parar aqui. Ótimo, vamos interromper agora aqui e depois a gente retoma a partir daqui. Bom, vários questionamentos seriam respondidos na sequência. Então, algumas coisas que você, com o que você se preocupar aí, não deixe a ansiedade tomar conta de você, tá bom? Vai ter informações novas aí pela frente ainda que podem te ajudar a compreender algumas coisas. Bom, se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta que gostaria que fosse abordado agora, fique à vontade. Hoje a gente fez roda viva, né? Aqui nós três. Pois é. Sabe o que eu lembrei? Estava até procurando, depois você repassa no grupo para o pessoal, Karine. Tem um videozinho que foi muito bem feito, não sei, circulou uma época aí, acho que, né, alguém deve ter esbarrado por ele, que mostra uma moça deitada e depois a câmera ela vai subindo, chega tipo a bilhões de anos-luz depois e vai mostrando o que tem aqui, o que tem aqui, de coisas que são, né, assim, observadas, né, pelos telescópios e tudo mais. E depois ela volta, chega na pessoa de novo e depois vai para o micro. Entra, né, nos olhos e vai até o nível atômico ali, né? É muito bom, fantástico, assim. Isso mostra tudo isso que a gente leu nesse relato, né? A complexidade, o que está por trás, e que realmente só uma mente superior poderia ter organizado tudo isso, né? Porque quando a gente vai para o outro conceito, né, de, tudo bem, o acaso só funciona quando eu coloco bilhões de anos. Por quê? Foi feito várias tentativas, o universo tentou surgir, não deu certo, desaparece. Tenta de novo, desaparece. Tenta de novo, desaparece. E com esse nível de complexidade que a gente vê nesse videozinho, é só nos bilhões de anos mesmo que pode ter aparecido um que deu certo, né? Que é o que a gente está. Então, aí é que está a fé envolvida, né? Vou repassar, Karine, eu vou encontrar ele aqui, aí você repassa. Nós temos alguns estatísticos que se deram ao trabalho de pegar as equações da termodinâmica e calcular as propriedades para que tudo desse certo para surgir um ser unicelular. E aí a propriedade de uma bactéria bastante simples, lá, a Escherichia coli, eu acho que foi, era de 1 em 0,100 bilhões de zeros, 1. Então, aliás, era 1 em 100 bilhões de zero, né? Que a probabilidade daria 0,100 bilhões de zero e 1. Ou seja, eu acho que é muita prepotência acreditar, então, que tudo deu certo ao acaso para virar você, porque você não é uma simples bactéria unicelular. Tem muita coisa que precisava acontecer corretamente. E mais, as condições para a vida, as condições para você sobreviver. Nós precisávamos de um ambiente como a Terra, baseado aí em tudo que se conhece de astronomia, a estimativa que se tem para ter lugares que podem comportar um planeta como a Terra. Também tem alguém que fez um cálculo e ele chegou à conclusão que seria algo mais ou menos assim. Ele deu uma ilustração. Pegue uma moeda de $0,25, vai lá e faça uma marca nessa moeda. Agora, espalhe moedas de $0,25 misturadas com essa moeda por cima do Texas, até você obter 1 metro de altura de moedas de $0,25 em todo o estado do Texas. E agora você pega um avião que vai sobrevoar aleatoriamente o Texas, pula de paraquedas, e a primeira moeda que você tocar a sua mão, quando você cair lá, você pega. Se você pegar essa moeda com X, a probabilidade de você ter feito isso é exatamente a mesma de que a primeira forma de vida tenha acontecido aqui na Terra, ou seja, o surgimento da primeira forma de vida, não é nem a evolução da vida. Ou seja, eu acredito que ninguém aqui jamais investiria em ações com risco desse jeito, por exemplo, né? Com certeza. Tem as perguntas do chat também, né? Mas eu acho que para a gente, nas perguntas do chat, eu acho que mais assim, a gente pode abordar no próximo grupo, né? Que eu acho que são essas questões aí. Entropia, eu ia abordar a entropia também na sequência.
Aí eu acho que Tá você na pode próxima. falar. E aí eu já ia te pedir, se você puder finalizar, e já faz a oração para a gente aí, já agradecendo todo mundo, se você topar. Sim, vamos orar. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade que tivemos de ler a sua palavra e de discutir acerca dos conhecimentos que a Bíblia nos traz e da aplicabilidade que temos para o nosso dia a dia no mundo em que vivemos hoje. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a sua palavra à nossa disposição e nós podemos encontrar nela bastante conhecimento e pedimos ao mesmo tempo que o Senhor nos prepare nossas mentes e nos auxilie na leitura, na interpretação e na aplicação da sua vontade em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada aí, Rodolfo, Fábio, pessoal, todo que participou. Eu vou mandar depois o vídeo do Fábio nos grupos e para as pessoas, tá? E isso me lembrou de dois vídeos também que eu vou mandar, que falam justamente sobre essa questão do tempo e da probabilidade que o Rodolfo falou aqui no final, vão falar sobre isso. Então, eu vou mandar esse vídeo, que é um documentário muito legal, a gente assistiu aqui em casa, do Feliz Set Play. Eu vou mandar para vocês. É uma plataforma que tem um monte de vídeo interessante, tem alguns documentários legais, falando de criacionismo, porque a gente é bombardeado com as teorias que se tem a respeito do Big Bang, do acaso, mas a gente não tem disponibilidade, assim, em geral, né? A gente, assim, eu, Rodolfo, Fábio, a gente procura, né? Então, a gente sabe os caminhos de uma boa pesquisa, mas a gente quer propiciar para vocês também aí, de uma forma bem didática e gostosa, esses vídeos que mostram também representações visuais do que a gente falou aqui, que eu acho que amplia para vocês o que foi falado aqui. Boa, super joia. Então, agradeço vocês e desejo uma boa noite aí e um bom restinho de semana para todo mundo, viu? Que Deus abençoe. Obrigada a vocês. Muito obrigada, viu? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa semana, bom resto de semana, bom final de Obrigada. Para semana. nós. Se Boa surgir noite. outras questões, já vai mandando para a Karine aí, depois a gente, né, na próxima, o Rodolfo Pode já deixar. vai pegar tudo. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa gente. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.